Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ACICast, o podcast da ACIC. Meu nome é Fábio Reis, eu sou analista de marketing da ACIC. E antes de começar propriamente o episódio aqui com nossos convidados de hoje, eu quero agradecer ao IMA, ao Podcamp e também à Prefeitura de Campinas pelo espaço e também aos nossos patrocinadores, como a C Networking e a Stanley aqui como nos copos. E agora vamos aqui falar com nossos convidados de hoje. Eu quero que vocês, André e Tobias, se apresentem aí para o público de casa. Perfeito. Pode começar. Olá, eu sou o Tobias Machado, sou formado em Direito e em Contabilidade pela PUC Campinas. Fiz pós-graduação em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente trabalho na For Company. Maravilha, eu sou o André Marques, sou contador por formação, um empreendedor nato, acabei descobrindo isso ao longo do tempo dessa jornada. Sou sócio do Tobias lá na For Company e é isso. Legal. E, bom, para o pessoal de casa já sabendo, o tema de hoje é planejamento sucessório, né, e reforma tributária. Eu quero que vocês contem um pouquinho como que a carreira de vocês, a trajetória de vocês levaram a esse tema, a essa área. Bem, vamos lá. Particularmente eu comecei trabalhando nessa área de contabilidade fiscal, principalmente com startups, enfim. Acabei não gostando muito do trabalho, achando muito metódico, muito chato, muito mecânico. Fui para a parte de controladoria, depois cansei de ser CLT e acabei indo para o mercado financeiro, né? Lá eu acabei me deparando com um mundo um pouco diferente, muito mais comercial. Eu acabei percebendo que eu não tinha muito esse perfil. Era extremamente gago, então se eu estou conversando com vocês e não gaguejando tanto assim, eu agradeço aquela época, então foi uma boa evolução. Mas aí, curiosamente, eu acabei indo para uma área mais técnica dentro do mercado financeiro. Fui na parte de back-office, BI, Analytics, até que apareceu uma oportunidade dos meus então chefes, né? Acabaram sendo meus sócios. A gente montou um escritório de contabilidade dentro de uma Wealth, que basicamente a gente geria ali cerca de meio bi de patrimônio, né, de outros clientes. A ideia era fazer cross-selling e atender esses clientes, né? Até que a vida foi dando certo, funcionando o negócio, comprei a participação deles, entrou o Renato, entrou o Tasso, que são meus sócios, o Tobias também, e cá estamos. Então, sem querer, o que eu posso dizer é que eu não gosto de contabilidade, mas acho que eu não gosto mais ainda de imposto, e aí eu acabei, sem querer, percebendo que eu sou bom nisso. Então, acabou que dando certo, graças a Deus. E o planejamento veio muito na necessidade de alguns clientes que procuravam a gente sobre essa questão de fazer planejamento sucessório. Então foi uma área interessante que a gente começou a desenvolver, começou a crescer, estudar, se aprimorar, para oferecer para os outros clientes também, né? Só o pessoal de casa não acabei não apresentando, o Gabriel. Sim, pessoal, faço parte da equipe de relacionamento aqui da SIC. Sou um novo, antigo colaborador, né? Mas um prazer estar com vocês. E, basicamente, a carreira de vocês dois foram direcionadas aonde está hoje, né? Vocês não escolheram estar aqui, mas sim conforme for direcionando, questão ali dos parceiros, até mesmo em questão de sócios que vocês foram conhecendo aí ao longo da trajetória profissional, que chegou no ponto onde está hoje, né? A gente se conheceu na faculdade de contabilidade, a gente é da mesma turma, então a gente se conhece desde então. Pegaram algumas dicas de investimento. Contato. Mantivemos contato. Pegar algumas dicas de investimento com o André, sempre gostei também da área financeira. Aí quando apareceu a oportunidade de a gente trabalhar junto, a gente abraçou o projeto. Está sendo bem interessante. O cara era o destaque da sala, foi aluno renomado pelo conselho, por todo mundo. Eu falei, vai ter que ser esse cara aqui a hora que apareceu a vaga, né? Acabou dando certo, foi bem interessante. Acabou juntando a sinergia, sabe? Souberam aproveitar a oportunidade, né? Com certeza, Não, bacana. Pessoal, só para o pessoal de casa entender realmente um pouco mais aprofundado do que a gente vai conversar hoje, explica um pouquinho qual é a importância ali de um planejamento sucessório, seja ali para uma empresa de pequeno e médio porte, ou não, realmente não é possível fazer um planejamento sucessório em pequena empresa, só médio e grande, né? Aprofunda um pouco mais sobre esse tema pra gente. Claro. A gente sabe que o brasileiro não tem o costume de se planejar para certas situações, né? A gente sabe que, infelizmente, a morte é um evento certo na vida das pessoas. E o planejamento sucessório tem 3 objetivos, que é evitar a dilapidação do patrimônio, a briga interna entre os herdeiros e uma economia tributária, né? Evitar brigas. Quantas casas a gente já viu de fazer um processo de inventário, que é um processo demorado, burocrático,
herdeiros brigarem entre si e acabar a relação entre a família. Irmãos não se falam mais por causa de inventário. Evitar a economicidade tributária. Fazer Fora a dilapidação de patrimônio, que é um processo muito caro. Né? Você pagar custas de inventário, imposto sobre a transmissão acaba sendo bem oneroso, né? E o planejamento tributário vem justamente nesse objetivo, né? De evitar essa dilapidação no patrimônio. Perfeito. É aí que vocês entram para lidar com as empresas, com os clientes. Exato. Empresas e famílias. Exatamente. E é muito esse falado sobre holding, né? Isso. E eu quero que vocês primeiro expliquem o conceito aí, o que está envolvido no conceito holding, para quem Claro. ainda não entende. Fazer planejamento patrimonial, existem diversos institutos, né? Tem o testamento, tem a doação, e ultimamente o mais utilizado é a palavra holding, né? Segundo a doutrina societária, holding, a empresa é uma holding, ela participa de outras sociedades, né? Das empresas. Então, ela tem uma empresa, ela controla outras empresas no seu grupo, né? Basicamente isso. Né? Basicamente isso aí. O conceito foi ampliado, né, para colocar, em vez de você ter só empresas controlando empresas, porque a empresa não pode ter patrimônio dentro dela. Então você faz uma organização societária, coloca o patrimônio de uma família dentro dela, carros, imóveis, e faz o planejamento patrimonial dela, divide as cotas entre os herdeiros. Então você já está um planejamento da empresa, né? Que simplifica muito o processo, né? Pensa que, por exemplo, você e seus pais têm somente um imóvel. Como que você vai dividir esse somente um imóvel com 2, 3 irmãos que vão ser os herdeiros, né? Dentro da holding, você não vai, obviamente, dividir esse imóvel em 2, 3 partes, mas a participação da empresa que é dona do imóvel, sim, é factível de fazer essa divisão. E, por exemplo, tem empresas que antes chamavam grupo alguma coisa e fazem essa transferência de nome baseado nessa dinâmica, nessa lógica. Tipo, de sair o grupo, enfim, grupo Galassi para holding Galassi. Sim. É porque toda a lógica disso mudou nesse sentido que vocês estão comentando aqui. Basicamente, a ideia é que a PJ que tenha os sócios, essa PJ seja dona dessas outras empresas. Então, se você for ver uma empresa do grupo da holding separadamente, ela tem somente um sócio PJ. Né? Isso centraliza também a gestão, facilita a governança corporativa da empresa e você centraliza para onde os lucros vão. Né? Certo. Toda holding faz planejamento sucessório, certo? Não. Não necessariamente. Não é algo específico de planejamento sucessório. Então, uma holding, basicamente, só para eu entender realmente ali, para não ficar confuso, até mesmo o pessoal de casa está escutando. Uma holding, basicamente, então, é um grupo que é dono de outras empresas. Mais ou menos isso. Sim. Uma holding, eu acho que, para simplificar, tem a holding de verdade e a holding pura, né? A holding pura é uma holding de participações que é dona de várias outras empresas, vários outros negócios. Agora, uma holding imobiliária, holding familiar, né, que hoje está na moda e afins, é basicamente uma empresa para ter dentro dela os imóveis e o patrimônio, principalmente imobiliário, físico, né, o CAPEX, dessa família. Entendi. São diferentes. Só retornando ao exemplo que o André deu, né, de um imóvel tem 3 herdeiros, né? Uma família tem uma casa e vai dividir entre 3 herdeiros. Né? E a gente diz que esse imóvel ele é coproprietário, né? Há um condomínio entre os herdeiros. Certo. Né? Se um herdeiro quiser vender, quiserem vender esse imóvel, tem que ter a anuência dos todos os herdeiros, né? De todas as pessoas que são proprietárias desse imóvel. Né? Agora, se um herdeiro quiser vender, ele pode entrar com uma ação para fazer dissolução da sociedade, né, do condomínio, no caso, e forçar a venda. Né? Agora, numa holding, você não tem esse problema da questão da democracia. Né? A pessoa pode, como o imóvel é da empresa, a empresa toma a decisão, ela faz essa compra, essa venda desse imóvel. Né? Fica mais fácil esse processo democrático dentro de uma empresa do que entre os herdeiros, sabe? Entendi. Você pode dizer, então, que é um ponto positivo ali da holding, né? Sim. Nessa parte de facilitadora, né, em questão dessa divisão ali de bens. Essa organização. Sim. Essa organização ali. Resumidamente, hoje, dá para se montar uma holding com 3 finalidades. A primeira é a sucessória, para você escapar de inventário ou do próprio testamento em si, que também é um instrumento que funciona. Porém, o inventário e o testamento acabam sendo, na maioria das vezes, mais caro do que você fazer a organização da sua família e dos bens da família por uma holding. Então, a parte sucessória, a parte de economia de impostos, que o imposto sobre os aluguéis na pessoa física é infinitamente mais alto do que o da holding. Então, você já tem uma economia nesse ponto também. E, às vezes, né, dependendo do caso, o distanciamento jurídico. Afinal,
Vamos supor que o Gabriel ele ficou bravo com a última empresa que ele trabalhou, ele foi lá e processou ela, né? Se você ganhar o processo e eles vierem a executar os bens, caso eles não tenham dinheiro para pagar o processo ou coisa do tipo, eles vão ver onde? Nos bens do CPF, do dono, Certo. né, dessa empresa. E se não tiver nada? Né? E se tiver uma empresa? Pô, você já ganha tempo durante esse processo para conseguir chegar em outra empresa. Então, né, por isso o lance do distanciamento. Legal. E qual dessas 3 finalidades acaba acontecendo mais no dia a dia com quem vocês têm prática? Acho que hoje em dia a sucessão, né? Sucessão, Sucessão. exatamente. Sucessão. Legal. E aproveitando para poder aprofundar aqui na questão qualitativa, o que há de tipo diferenças, né? Prós, principalmente, pode falar alguns contras também, óbvio. Quando a organização da empresa é por meio de uma holding, quando não é. Além do que a gente já comentou aqui. Essa questão da divisão, né? Podemos dar um ponto positivo, essa questão de quando há um imóvel com vários proprietários, essa questão da venda ela é mais dificultosa quando tem vários proprietários, né? Então, teria que ter a anuência dos 3. No caso, numa holding, a gente só faz dentro da empresa mesmo. O ponto negativo, podemos dizer... Bem, pensa que vocês são familiares, são irmãos que todos nós somos. Uma empresa com muita gente para gerir, dar opinião e decidir, fica um pouco mais complexo, né? Então, acho que o ponto negativo da holding é justamente essa complexidade, onde tem muito cacique para pouco indígena, sabe? Então, fica mais difícil. Entendi. Bacana. E do lado tributário, tem alguma vantagem ali de ter uma holding Sim. responsável por, seja ali pela imóveis, pela empresa? Né? Pensando numa gestão de aluguéis, por exemplo, né? Hoje, na tabela de imposto de renda de pessoa física, você ganhando um pouco mais de R$ 4.500 por mês, seja via CLT, seja via aluguéis, um rendimento tributável, né? Você já entra na faixa máxima de 27,5% de imposto. Certo. Na holding, você não vai pagar alguns impostos, né? Pelo fato de, por exemplo, não ser um serviço aluguel, então não tem a incidência do ISS, né? E os impostos, na média, ficam em 11,33%. Então, já tem uma grande diferença só nisso. Por isso que muita gente acaba concentrando os imóveis dentro de uma PJ, dessa holding, para fazer a administração desses aluguéis, porque o imposto fica menor. Qualquer família hoje pode fazer isso ou não, necessariamente? A gente vai muito do caso, né? Por exemplo, se a empresa, uma família tem um imóvel, talvez seja mais custoso ela fazer uma holding, porque tem que abrir empresa, aí tem que contratar contabilidade, tem os custos de manutenção atrelados, né? Uma empresa normal. Então, a gente precisa analisar caso a caso. Dependendo do imóvel, pode fazer por doação direta e reservar o usufruto. A gente pode fazer por testamento. Dependendo do caso, precisa analisar situação por situação, né? Essa questão dos aluguéis, se for na pessoa física, dá mais ou menos um 18,5, né, quando recebe o aluguel, né? Se a pessoa receber mais ou menos anualmente uns 120 mil de aluguel, que dá 10 mil de aluguel por mês, né? Quando na pessoa jurídica dá 11,3, dá uma diferença de 7,2, né, de tributação da receita na pessoa física para a pessoa jurídica, né? E quanto maior for a receita, né, essa diferença acaba... Maior o benefício. É maior o benefício também. Fora a questão de fazer a passagem desses imóveis, né? Porque o imposto sobre a doação, o ITCMD, né, doações e heranças, ele hoje tem o mesmo valor, né? Aqui no estado de São Paulo está numa alíquota de 4%, no Rio de Janeiro, entre alguns outros estados, está em 8%, né? Depois a gente fala sobre as propostas de aumento, de reforma tributária e tudo mais. Só que na holding você consegue uma base de cálculo um pouco diferente, né? Hoje você tem basicamente 3 formas de calcular essa forma de doação, seja com o valor de mercado dos imóveis, né? Valor venal ou valor contábil. Esses valores são completamente diferentes, eles são a base de cálculo para esses mesmos 4%. Então depende de qual que você vai usar. Precisa ver qual que fica mais benéfico. E na questão do ITCMD, quando você faz a transmissão de um imóvel, né, a legislação que vai ser a vigente é no local do domicílio, no local do imóvel. Então, o imóvel em São Paulo, em Campinas, vai ser pela lei estadual do Estado de São Paulo, que vai fazer todo o processo, né? No Amazonas é outro. Então, cada estado define sua alíquota. Quando a gente está falando de doação de cotas, ele é um bem imóvel, né? Ele não é um bem imóvel. Então, você poderia fazer alteração do domicílio tributário da pessoa, né? Fazer um estudo, tributário para dar um embasamento nessa questão. Você poderia optar para fazer essa doação em outro estado, né? Que ela
como o André disse, a alíquota é menor. Por exemplo, no Amazonas é 2, São Paulo é 4 e no Rio de Janeiro é 8. Então, haveria essa possibilidade, né? Porque o CTN, no artigo 127, fala essa possibilidade de eleger o domicílio para fazer a doação, né? Então, até para fazer um planejamento tributário interessante para o cliente. Pelo que eu entendi, então, cada estado ali tem uma alíquota específica. Uma alíquota específica. Hoje vocês atendem só estado de São Paulo ou atendem nível Brasil? Atende a nível Brasil. Dos estados, né, uma curiosidade minha, dos estados que vocês atendem, tem algum que é mais fácil, entre aspas, atender ali? Ou não? Realmente o que muda é a alíquota, mas a dificuldade ali é a mesma, a complexidade é a mesma ou é diferente? Não, tem estado que ele tem uma ânsia por tributar maior que os outros, Uhum. né? Por exemplo, se pegar o Amazonas, a alíquota do TCMD é 2. Aqui em São Paulo é 4, no Rio de Janeiro é 8. Como o André disse, tem alguns estados que fazem a avaliação da doação das cotas pelo valor patrimonial, valor de mercado. Então, tem alguns estados que têm vamos dizer assim, um benefício para fazer esse planejamento. Mas eu diria que a nível de dificuldade não é nem por conta do estado, é por conta do município. Do município mesmo. A hora que você vai fazer a transição, né, dos bens de uma família, do lado patriarca e da matriarca para os seus herdeiros, você tem 2 impostos que você tem que prestar atenção, que é o ITCMD, que é esse de doação, de herança e tudo mais, que é estadual, e do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que esse é municipal. Então, hoje, acho que a nível de complexidade vai depender do município. Tem municípios que também têm mais anseios por arrecadação e também tem uma estrutura administrativa menor, que aí também deixa tudo mais complexo o processo, deixa mais lento. A minha pergunta, eu não sei se o que você respondeu agora até mata o que eu ia perguntar, porque o que tipo, influencia majoritariamente no valor da alíquota por estado? Se é a questão do governo ou são outros fatores que estão mais envolvidos nisso? Governo. E é por isso até que a reforma tributária vem para tentar dar um flat em relação a isso e parar de ter essa guerra de alíquotas, né? Afinal, igual o Tobias citou, é muito mais vantajoso você tentar montar toda a estrutura de sucessão da sua família em Manaus do que no Rio. Por uma questão óbvia que a alíquota é 8 e outra é 2. Tem muita diferença, né? E acaba acontecendo muito isso na prática? Das pessoas acabando indo, por exemplo, o Amazonas do que... Mas tem que fazer todo um estudo tributário, né? Porque, tipo, como a gente disse, tem a questão da fiscalização, então, se ficar configurado fraude, ficar simulação, também é um problema. Então, a gente tem que análise detalhada de cada caso a caso, ver qual que é a necessidade da família, ver o que faz sentido para a família, né? Como eu disse, você ter uma empresa, você vai ter que ter certificado, contabilidade, alguns custos inerentes, né? Então, precisa estudar cada caso. Além disso, quando a gente fala de família, tem outras complexidades. Herdeiros são casados, tem regimes de bens diferentes, né? Então, tem uma série de cláusulas que a gente usa para proteger os sócios nessas horas, né? O incomunicabilidade, o empenhorabilidade, então tem várias coisas que se colocam ali para ter essa proteção. E em situações ali que tem uma família de 4 herdeiros, vamos usar Campinas ali como exemplo, tem 5 imóveis em Campinas, porém tem um lá nos Estados Unidos. É possível realmente trazer esse imóvel ali para a holding gerenciar, vamos falar assim, realizar essa divisão, ou não, é algo específico do Brasil? Acho que específico do Brasil, né? Porque a legislação dos Estados Unidos você não vai conseguir modificar, né? Você pode colocar que é o patrimônio da empresa, mas tipo, quando eu fazer a transmissão desse imóvel localizado fora, vai seguir a lei do país, né? Entendi. Eu queria voltar à parte a gente falou vocês falaram, né, na verdade, das ferramentas de planejamento sucessório. E uma delas é o testamento. E aí vocês podem dizer, para ficar um pouco mais evidente assim, né, quando que ela é recomendada e quando que não é? Quando a pessoa faz o testamento, ela não tem como escapar do inventário, né? Você tem que fazer o processo de inventário. O inventário pode ser tanto judicial como extrajudicial, né? Então, você tem um testamento, você vai fazer todo o processo burocrático, todo o processo de inventário, como eu disse. O testamento pode ser utilizado quando o patrimônio da família é pequeno, né, não tem um grande volume, e quando você tem a intenção de beneficiar alguém que não está no seu âmbito familiar, né, porque o testamento pode dizer assim, o patrimônio é dividido em legítima e disponível, né. A legítima, ela precisa respeitar os herdeiros necessários, que são os ascendentes, os descendentes e os cônjuges, né. Se não há herdeiros necessários, você poderia dispor 100% do seu patrimônio, né.
Então, o testamento pode ser utilizado nesse caso, quando você quer beneficiar, a família quer beneficiar uma pessoa e tem o medo de doar esse bem, né? Porque quando você doa, você não é mais o proprietário do bem. Então, se você faz o testamento, só após a morte, o bem vai para aquela pessoa. Então, é mais fácil ter uma reversão. Você pode cancelar o testamento, fazer muda de ideia, né? Quando você doa, você não tem como fazer essa reversão, né? Entendi. Não, é que gera até polêmica, né? Quando, algum caso, você falou de famílias com patrimônio menor, né? De um patrimônio maior, fazer isso por meio de testamento e acabar sendo para uma pessoa que não é da família. E a família ficar brava Sim. com o ascendente, né? Com o pai ou com a mãe, enfim, que não fez essa transferência. Você vai fazer um testamento, você tem que respeitar, né? A parte da legítima e da disponível. Então, a legítima você não pode ser modificado, tem que seguir o que está previsto na lei. Agora, disponível, você poderia doar, por exemplo, o Gabriel. Eu tenho um patrimônio aqui, 50% dele seria para minha família, né? Pela ordem de vocação hereditária. Esse poderia doar para o Gabriel, poderia fazer uma fundação, pessoas que são muito ricas, constituir um patrimônio para fazer uma fundação, uma associação, né? Com uma determinada finalidade, né? Um determinado objetivo. Bacana. Mas essa questão da doação eu fiquei um pouco confuso ainda. A partir de que momento é considerado doação? É quando realmente só transfere para o meu nome, vamos usar como exemplo, ou realmente tem que fazer ali algum termo, mas a partir do momento que faz um termo já é considerado no testamento, como que é? A doação tem que seguir o que está previsto para determinados bens. Por exemplo, registro de imóvel. A pessoa só é proprietária do imóvel quando está na matrícula o nome. Sim. Então, você vai fazer a doação, você vai lá, verba na matrícula do imóvel, que o imóvel agora é do Gabriel. Certo. Então, a partir desse momento da matrícula, o imóvel passa a ser seu, né? Então, você pode fazer todos os trâmites, né, contratuais, pagamento dos impostos, mas só quando esse registro é averbado na matrícula que esse imóvel é seu. Né? O veículo, a mesma coisa. Quando o seu nome aparece no registro do veículo, podemos falar que o veículo é seu, né? Bacana. Eu não sei se vai fugir muito do nosso assunto aqui de hoje, mas a gente está falando de imóveis, em questão de passar para o nome ou outro, enfim, de outro nome de outra pessoa, nome de terceiro. E a questão do uso capião? Como que entra nisso aí? É realmente algo relacionado? Eu falo, não, Gabriel, é algo totalmente diferente? Como que é? É algo totalmente diferente. Exatamente. Não, então a gente pode conversar isso nos bastidores, claro. Então, que é algo que eu fiquei em dúvida ali. Em que momento que, tipo... causa própria. É algo que realmente... Uso campeão, né? Como o pessoal fala. Como que é? Uso campeão. É uso campeão. Mas é outra... Não fosse uma modalidade de planejamento sucessório, é uma modalidade de aquisição, né, da propriedade de determinados bens. Precisa cumprir os requisitos legais, né, mas é outro assunto. Entendi, não, bacana, legal. Uma curiosidade, eu vi uma pesquisa da PwC, que agora não lembro se é de 2022 ou 2023, que é sobre a próxima geração, chama Pesquisa Next Gen, e fala sobre empresas familiares, e fala que a geração Z já tem, tipo, em 67% dela, ou que estava envolvida nessa pesquisa, já pensa ou considera ou planeja de alguma forma, está em algum estágio nesse sentido, de fazer esse planejamento sucessório. É um campo que desde que vocês começaram já vem crescendo e vocês continuam vendo dessa forma que vai ser cada vez mais intensificada e impulsionada? Sim, até porque a reforma tributária, por exemplo, ela já está para vir. Né? Em 2026 vai começar essa implementação, vai ser concluída em 2033, né? E assim, majoritariamente todas as propostas são em prol de aumentar a arrecadação, de aumentar esses impostos. Tem o projeto de resolução, acho que 57 lá do Senado, que essa mesma alíquota de o ITCMD que a gente acabou de falar, que em Manaus é 2, São Paulo é 4, no Rio é 8, já está com essa proposta, já foi aprovada no Congresso, ela está só lá em tramitação do Senado para aumentar para 16, né? Então aí já fica bem mais complexo. Então acho que esse anseio por fazer isso mais cedo é para, se você já vai ter o custo de fazer um inventário lá no final da vida, por que não antecipar esse custo e já pagar mais barato? Então acho que essa que é a ideia. Simplificação. E você acha que esse é o principal fator para ter crescido bastante o pensamento já nesse sentido? Imagino que sim. Tá. Também essa questão de brasileiro não saber se programar, né, se planejar, acho que teve a pandemia, as pessoas começaram a ficar mais receosas com a questão da morte, essa questão de sucessão.
a gente viu que houve uma mudança de perfil, sabe? De pessoas que procuravam um projeto de holding antes da pandemia e depois, sabe? Tipo, antes eram as pessoas mais velhas, que já tinham patrimônio, tinham 50, capital. 70 anos. Agora a pessoa já se preocupa, que a morte é inevitável, a gente não sabe o momento. Então a pessoa começa a se programar já fazendo o planejamento, sabe? Por isso que foi a minha pergunta, assim, se era algo que cresceu mais em vias do período que a gente enfrentou ali da pandemia, ou se era algo que vocês veem que, independentemente disso, algumas coisas da pandemia vieram para ficar, né? Sim. Como a questão do digital, até a preocupação com a saúde, mesmo passando a pandemia, tem gente que ainda fica doente, já usa máscara aqui no Brasil, uma coisa que parecia mais realidade do Japão, por exemplo, né, do que nossa. Então, por isso que eu fiz a pergunta baseada bastante nesse sentido. Perfeito. E vai muito da cultura do brasileiro, né? O brasileiro realmente não... Deixa tudo pro final. Deixa tudo pro final. Não sei se é algo que a gente deveria aprender na escola, por exemplo, em questão de educação financeira. Que hoje você vai pegar ali um adolescente, de 18, 19 anos de idade. Ele vai preferir jogar em aposta, perder o dinheiro dele na aposta, do que realmente começar a poupar, fazer algum seguro, realmente pensar na educação financeira. Então, eu acho que é muito da cultura até do brasileiro. Até porque o dinheiro está né? muito mais em a propaganda na questão de fazer aposta do que, tipo, faça o seu planejamento sucessorial, né? Sim. Com certeza, com certeza. Querendo ou não queira, o celular facilita muito, né, o acesso às informações. Sim. Só que é muito difícil usar para realmente fazer uma pesquisa sobre holding familiar em questão ali do patrimônio do que... Tem muito material na internet, né? É interessante você consultar uma pessoa que trabalha nessa área, porque para dar qualquer ferramenta ideal para o seu caso, né? Por exemplo, tem as particularidades de caso para caso, né? Você chega uma pessoa e fala assim, eu quero fazer uma holding. Aí você, cara, acho que no seu caso o testamento serve. Se fizer uma doação com reserva de usufruto, vai ser mais interessante, porque... Como eu disse, tem o custo da contabilidade, tem o custo certificado, tem custo de fazer todo o processo na rejunta. Ou, por exemplo, a própria doação com usufruto, que acho que é o meio mais utilizado, né? Pelo menos aqui em Campinas, a gente tem uma faixa de isenção relativamente alta. Então, por exemplo, vamos supor que eu e o Tobias somos donos de uma pequena autopeças. E o capital social, o patrimônio líquido dela, dá menos de 80 mil reais. Está dentro dessa faixa de isenção. Certo. Então é mais fácil você doar as cotas, a participação dessa empresa para o seu filho e não pagar nada e sair isento, do que você se preocupar com outras coisas, né? Esse imposto na doação não é a nível estadual, né? No caso. Exato. Bacana. Vamos supor, gente, um cenário ali que tem uma doação ali para uma pessoa que tem ali alguma doença, vamos falar assim, que pode ser considerado até incapaz, vamos falar assim. Eu queria aproveitar assim para definir, né, o termo de incapaz dentro desse processo como um todo e como que fica a situação, que é a pergunta que o Gabriel vai fazer aí. Quando há uma doação para um incapaz, como é que acontece? Perfeito. A incapacidade ela pode ser tanto por interdição, né? A pessoa tem um problema de saúde, um problema mental, é interditada pelo judiciário, ou quando questão de idade. Né? Então, tem esses dois casos de incapacidade. Quando você doa um bem para um incapaz, por exemplo, ele poderia ser sócio, né? O Código Civil prevê essa possibilidade de um menor incapaz ser sócio de uma sociedade, ele só não poderia exercer a administração, né? Por motivos lógicos, né? Porque ele não poderia exercer sozinho a administração de uma empresa, mas ele pode ser sócio de uma empresa. Então, não tem problema. Agora, na questão, se um bem é doado para um incapaz, o problema é o seguinte, na hora de tentar vender esse bem, né? Tentar fazer a venda desse bem que está com o incapaz, porque você só consegue fazer a venda com autorização judicial, né? Ele não poderia livremente dispor desse bem. E o Ministério Público também exige que esse valor se reverta em outro imóvel, né? No caso de doação de imóvel, né? Para um incapaz. Então, é um processo um pouco mais complexo você doar um bem para um incapaz, né? E os dois casos, para considerar como incapaz, é saúde e idade apenas? Exatamente. Tem algum outro? Não, só esses dois. Saúde e idade. Na verdade, é interdição judicial, né? Pode dizer assim, por decisão judicial interditando a pessoa. Esse termo de interdição é só usado para a parte da saúde ou também? É saúde também, mais específico em saúde, em casos, né? Precisa ter um processo judicial, precisa ter uma sentença, um processo, um rito. Para ser julgado se vai mesmo interditar não, a pessoa, que vai fazer. né? Exatamente. Em questão da idade, tem uma idade máxima? 18 anos, né? Aí a pessoa, ela é incapaz... 18... Até 16 ela é totalmente incapaz, né? A 16 ou 18 é relativamente incapaz. Certo. 16 para baixo ela precisa ser representada, de 16 a 18 ela é assistida por um maior, né? Então, tem essas duas figuras, né? A pessoa que pode ser relativamente incapaz e absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz não pode praticar nenhum ato, né? Sem a representação.
e o outro ela poderia, mas tem que ser assistida por um maior, né, no caso. Eu ia perguntar se não é uma idade mínima, mas pro outro extremo, né? Mas acho que entra na questão mais da saúde do que da idade, né? Exato. Exatamente. A questão da idade máxima é muito mais para casamento, sabe? Quando a pessoa casa com mais de 70, há uma discussão judicial quando a pessoa casa com mais de 70, se ela precisaria ser da separação obrigatória, né? A gente tem que não há mais essa necessidade de ser separação obrigatória, né? Quando a pessoa casa com mais de 70 anos. Né? Entendi. E quando, vamos supor, esse incapaz ali tem a outra pessoa que fica nos bastidores, que fica responsável por não é administrar, é representar, que você falou, né? Essa representação é feita por quem? Pelo outro sócio da empresa, por uma outra pessoa de confiança? Como que faz isso aí? Depende do caso. Depende. Pode ser pelos pais, por exemplo, se for bem doado pelos pais, precisa analisar o caso a caso, né? Depende. A pessoa foi interditada, pode ser pelos filhos, né? No caso. Tá. Não, eu achei que ia abordar mais um pouco. Eu quero falar agora sobre as principais estratégias que vocês veem serem usadas dentro do planejamento sucessório para manter a estabilidade ou o crescimento do negócio. Acho que uma ferramenta bem utilizada assim, com empresas grandes é o acordo de sócio, o acordo de acionistas, né? Ele é previsto no artigo 118, se não me engano, da lei de SAs, né? Que é a lei 6.404 de 76. Né? E ela também pode ser aplicada às sociedades limitadas. Né? Então, nele você consegue prever algumas regras de governança, né? Algumas cláusulas de controle, de voto. Então, empresas familiares que têm muitos sócios, né? Você consegue definir algumas estratégias. Que era o problema da holding que eu falei. Quando muita gente manda e não tem alguém específico para coordenar as coisas ou não tem a capacidade técnica para fazer isso, começa a ficar uma bagunça e aí chega um momento que, por exemplo, a solução da holding já não fica tão interessante assim. Fica mais bagunçado do que organizado. Né? É porque o acordo de sócios ele é registrado na junta comercial, então todas as pessoas teriam acesso, né? A gente coloca um acordo de contrato social. o contrato social, né? Desculpa. O contrato social é registrado na junta, então ele tem uma ampla publicidade. Você poderia pesquisar a empresa e ver o contrato social, né? O acordo de sócios ou de acionistas é um documento particular, pode ser firmado entre as pessoas e tem validade jurídica. Validade. Então você consegue definir algumas regras de governança, de voto, de Mas isso é definido entre eles. Entre os sócios, Tá. ou cotistas, né? Não tem algo pré-definido para eles, assim, vocês concordam com isso? Tem regras de votação, né? Em caso tenha uma assembleia, caso tenha alguma questão, um conselho, eles precisam votar. Tem essa regra de votar em conjunto em determinado assunto. Então a gente tem aqui um acordo de sócios, de acionistas entre nós quatro, vai ter uma deliberação sobre uma determinada matéria, a gente fala assim, a gente vai votar nesse sentido. Todo mundo vota no mesmo sentido. A gente vai aprovar ou reprovar determinada matéria. Então isso é questão de fazer Eu confesso, assim, obviamente eu sou um leigo aqui da área, mas alguns casos que eu tenho dúvida, me parecem, é uma série que ficou bastante famosa, não sei se vocês conhecem, que é Succession. Já ouvi falar. Ainda não consegui ver, infelizmente. Mas tem muito esse tipo de caso. Eu tô tirando alguma dessas dúvidas baseado nisso também. Legal, entendi, interessante. Porque tem muito esse tipo de problema, a questão de votação, como você falou, a questão do testamento, colocar uma pessoa que é de fora da família e dar briga também dentro da família. Tem os conflitos de interesse, de comunicabilidade, né? Que alguém pode vir lá e requerer parte desse patrimônio, então é complexo. Do sistema americano, a pessoa pode dispor 100% do patrimônio. É muito comum a pessoa rica deixa o patrimônio, sei lá, para um funcionário. Aqui no Brasil tem que respeitar a legítima, né, de 50%. Eles só podem, por exemplo, caso quero deixar meu patrimônio para um funcionário de confiança, posso deixar no máximo até 50% para ele, isso? Se você não tiver herdeiros necessários, tá? Se você não tiver descendentes, ascendentes ou cônjuges, você poderia dispor de 100% do seu patrimônio, livremente. Tá. Agora, se você tem uma dessas figuras, aí precisa respeitar os 50%. Entendi. Então, por exemplo, caso eu for casado, não tenho nenhum filho, não tenho nenhum outro herdeiro. Então, em regra, teria 50% para minha esposa e 50% para quem eu... quiser. Entendi. Exato. Antigamente usavam um termo que era o fio do bigode, né? Hoje muitas pessoas nem sabem o que é isso, né? Sim. Mas em questão da hold ali, realmente é uma segurança mais por questão desse fio do bigode, que a palavra antigamente se valia muito. No fio do bigode, exato, né? Realmente tá tudo ali, né? Sócio, assinou, você colocou uma anuência que você concorda com aquilo, né? Então tem todas as regras. Então assim, tem holding que a gente atende, que o contrato social em si tem 34 páginas só de cláusula.
Então fica tudo muito, muito amarrado, né? Então, É questão de sucessão, né? A pessoa falece, os herdeiros podem entrar na sociedade, como vai ser a apuração dos haveres? Então são regras que precisam estar bem estabelecidas para não ter briga futura, né? Evitar um conflito, né? Aqui, vocês falaram da questão dos conflitos. Eu quero saber então um pouco de vocês, como que vocês fazem para lidar com isso. Se tem uma abordagem já que acaba sendo mais bem sucedida, ou cada caso é um caso mesmo, bem complexo. É muito, acho que também de sentir ouvir, saber ouvir. Porque dependendo para uma pessoa ou para uma família é mais interessante ser mais direto, para outros a conversa mais longa também. A pessoa, quando ela tá com um problema de conflito interno, ela já vem pensando que a pessoa tá passando a perna nela, tipo, já vem armada, assim, né? Você tenta meio que escutar ela, explicar a situação, dar o seu ponto de vista. Que você tá ali pela família, não tá, tipo, querendo beneficiar o herdeiro A, o herdeiro B. A gente tá ali para tentar preservar o patrimônio, né? Da família. Tentar, E muitas vezes esses herdeiros, eles acabam não entendendo que a holding é para isso, é para beneficiar ele, para ele não ter um custo futuro maior para ter que desenrolar todos esses bens, ter uma organização mais simples. Esse patrimônio vai chegar para ele de toda e qualquer forma. Mas na maioria das vezes a gente escuta mais não do que sim. Né? Aí a abordagem acaba sendo, vamos sentar aqui com o patriarca e matriarca, organizar tudo, né? Antes de colocar eles dentro. Acaba tendo que ser isso. Até para seguir a vontade de quem construiu o patrimônio, não de quem vai receber, né? Porque eu imagino, tipo, vocês indo para uma conversa assim com esses familiares e tal, seja o herdeiro, enfim, o patriarca ou a matriarca, que, tipo, não, mesmo que vocês tenham algumas coisas já para contar, não já chegar falando, mas sim escutar primeiro e responder o que você já sabe baseado nas principais dores que essas pessoas mostram para vocês, né? Porque eu acho que se chegar com a pessoa já com aquela guarda levantada lá em cima e você começa já jogando coisa para jogando regra, entre aspas, para ela baixar a guarda ali é muito mais difícil, né? Então, por isso que essa escuta primeira é mais essencial. Né? Hoje em dia tem muito material, né? Se você pesquisar holding na internet, você acha muita coisa. Então, o cliente já chega lá com determinadas questões específicas, já chega com um problema tal para você, entendeu? Aí é a questão de você explicar o que está acontecendo no caso concreto e o que vai acontecer na situação para ele, né? O que vai melhorar para a vida dele, né? Quando ele falou, as pessoas criam um patrimônio para ajudar na sucessão, né? Facilitar a vida futura, né? E, por exemplo, vamos supor, tem ali uma família com 3, 4 imóveis, porém tem uma dívida muito alta em aberto também. O hold pode ajudar nessa questão das dívidas também? Ou não, é indiferente? Uma possibilidade que a gente já chegou a utilizar em outros casos é a doação avô-engal, né? Aquela que passa de avô para neto. Então você acaba passando por cima de uma geração, justamente por ter problema de nome, problema de dívidas. Entendi. O pai tava com alguma dívida absurda, daí o vô, para não perder esse imóvel, vamos falar assim, para o filho já passou diretamente para o neto. Para evitar esse risco, sim. É um instrumento que dá para se utilizar. E daí, no caso, por exemplo, tem 2 netos. Teria que passar para os 2 ou não? Realmente pode passar para um só nesse caso específico? Aí tem que organizar de caso para caso. Tá. Tudo é de casa para casa, né? É que é difícil dar uma solução, né? Que tipo, caso... Pô, essa holding que eu disse que tem 34 páginas, um monte de cláusulas, é só o pai e o filho. Tem 34 páginas porque ambos são casados. Entendi. Então envolve não terceiros, são 4 mas... pessoas, tem 34 páginas de cláusula. Caramba. Então é complexo. É bem complexo. Vai muito do perfil também do cliente que procura vocês, né? Acho que tem... A gente manda um contrato, né? Eles voltam, tipo, acrescenta isso, tira isso. Então a gente vai fazendo... Você fica exercitando os cenários, o que é possível, o que não é, as consequências disso. Aqui ele vai acrescentando mais coisas. Mais dispositivos para deixar mais seguro, né? Legal. Bom, entrando um pouco mais detalhadamente na parte da reforma tributária, como você falou, né, da aprovação já no Congresso, depois agora no Senado, né? Isso. O que além de algumas coisas que você já citou, André, e Tobias também, o que mais que vocês podem citar que vai modificar envolvendo a questão do planejamento sucessório nesse sentido? Bem, resumindo um pouco a reforma tributária, é basicamente o seguinte: o governo ele quer estabelecer algumas coisas para padronizar e parar de ter essas guerras de alíquotas, como, por exemplo, o Rio com uma, São Paulo com uma,
e o Amazonas com Santa outro, Catarina, né? Uhum. E basicamente a ideia, para simplificar mesmo, é colocar uma alíquota padrão de imposto para todo mundo, né? E aí, alguns públicos específicos, alguns setores específicos vão pagar 70% dessa alíquota, alguns outros 40% e alguns outros zero, né? E, assim, só falando de dados, né? Basicamente vai ter um aumento generalizado de imposto para todas essas áreas. Por exemplo, nós que somos profissionais liberais, a gente tecnicamente vai ser beneficiado pela reforma. Uhum. Mas assim, se hoje eu, no escritório, a gente paga 9% de alíquota de imposto, ele no escritório de advocacia paga 4%, e a gente vai ter 70% numa alíquota de 27%, vai subir para 18,90%. Ainda vai ter um aumento muito substancial. Isso generalizado para todas as áreas, né? Agora, quanto à questão de sucessão, tem aquele projeto de resolução do Senado que eu falei, que tem a proposta para aumentar o ITCMD para 16%, né? E a ideia, existe uma ideia, saiu inclusive uma nota recente, acho que é uma ou 2 semanas atrás do governo, desmentindo umas fake news. Vai ter 25% de imposto para passar um imóvel para outra após a reforma. Colocou isso falando que tem fake news sendo veiculada, mas o ponto é que ainda não tem nada sucinto, organizado e pronto para a gente ter certeza disso. A ideia é que a proposta lá vai aumentar para 16% e possivelmente fique progressiva essa alíquota. Então, o que a gente sabe é basicamente que vai ter um aumento. Se para a média do país a gente paga 4%, vai para 16%, já é um aumento bem substancial, né? Já complica bastante. E você falou que a ideia, se for, né, aprovado e tal, é para valer a partir de 2026, não 2025. Não, eles vão fazer uma transição aos poucos. Basicamente, 2026 e 2027 vai ser usado para fazer testes, para ver se funciona, né? PIS e COFINS vão deixar de existir, vão criar outros 2 impostos, né, para colocar no lugar. E só em 2033 que, de fato, vai ficar executado tudo pronto com as normas novas, né? Então, teria esse tempo. Porém, é aquilo que a gente fala do custo de antecipação. Às vezes, se já existe uma prerrogativa, uma presunção que vai aumentar esses custos de sucessão, de impostos num futuro breve, tem muita gente que está procurando antecipar e fazer o quanto antes para economizar. E para os casos de pessoas que chegam até vocês e não sabem disso, vocês já comunicam de cara. Sim. Sim, com certeza. Sim. Já mostra qual que é a economia tributária que vai se obter, né? No cenário atual, né? Inclusive, na maioria dos casos, os honorários que a gente cobra é basicamente um cálculo em cima do quanto que vai ser feito, que vai ter de economia para a família. Em cima dessa economia, a gente pega um percentual de êxito. Então, é dessa forma que a gente precifica. Exatamente. A gente estava falando que o perfil realmente do brasileiro é mais deixar tudo para a última hora. Acredito também que o perfil do cliente que procura vocês, claro, que tem alguns que vão antecipar e já se planejar para o futuro, mas tem outros ali que tá com a bomba no colo e jogou para vocês enquanto tava estourando, vamos falar assim, né? Como que vocês lidam com isso, né? Além de ser contador, advogado, tem que ser psicólogo também. Como que vocês lidam ali com essa esses conflitos familiares mesmo, para não dar aquela questão, poxa, tá preferenciando um irmão, outro não? Como que vocês têm esse jogo de cintura? Atender a expectativa, né? O cliente já quer abrir a holding, colocar os imóveis para ontem, né? A gente tem que falar, são coisas que independem da nossa vontade, né? Existe um processo burocrático, tem um processo de abrir empresa, tem um processo de integralizar os imóveis. Então, você já começa a mostrar para o cliente que o processo é gradual. Então, você precisa explicar, deixar bem claro para o cliente, colocar um cronograma, falar assim, a gente vai fazer a empresa até essa data, vai estar aberta, a gente pretende entregar os imóveis até essa data, então trabalhar com metas, acho que é interessante, sabe? Aí vem o ponto do que é tudo muito burocrático, né? A gente utiliza ali de juntas comerciais para lidar com essas empresas. Falando de Jusesp, né, de São Paulo, hoje já é um pouco mais ágil, já funciona com contrato digital e tudo mais, mas ainda assim, quero integralizar um imóvel, você tem que pagar imposto, tem que fazer escritura nova, você faz o processo na receita, aí você altera a empresa, tudo isso vai uns bons dias. Então pensa, uma família que tem mais de 30 imóveis vai brincando uns 3 anos para conseguir passar isso com tranquilidade, sem a correria, né? E quanto mais se estende o prazo, mais riscos tem. Vai que o patriarca e a matriarca não estejam bem de saúde. E aí a holding ela não está concluída ainda. A hora que falecerem, o que tiver no CPF deles vai para inventário. Inventaria também a empresa, no caso, né?
A empresa junto. Perderia, entre aspas, tudo que vocês fizeram ou não? Não, aí seria fazer o inventário da empresa. Então, por exemplo, o que não foi integralizado na empresa, faz o processo normal, né, como inventário, e a participação nessa empresa, tipo, o sócio, o pai tem 100%, vai entrar no processo de inventário também para fazer a divisão. Né? E o que tiver na empresa vai ser repartido, né, por exemplo. Teria um retrabalho ali, mas não seria nada impossível, vamos falar assim. Ou teria, tipo, sairia do contrato social o pai, entraria os filhos. Entendi. Sabe? Ficaria respeitando a proporção de cada um. Né? Entendi. E vamos supor, todo o processo ali durou 3 anos, depois de 3 anos fez toda a divisão, está estabilizado. Tem que fazer um acompanhamento após esses 3 anos, como que seria? No sentido do quê? Você diz uma empresa só para fazer planejamento? Não sei se é nesse sentido que o Gabriel quer dizer, mas eu tô falando, eu acho que eu vou falar um pouco de outra coisa. Que é como que funciona, por exemplo, uma vez estabelecido tudo isso, a preparação dos sucessores na questão de assumir esses papéis que são chaves, né, para a empresa. E como que vocês acompanham esse processo também, ou se sim, né, como que isso pode ser feito de uma forma mais eficaz? Aí é sempre bom ter as normas de governança, né? Por exemplo, vamos supor, uma empresa que administra aluguéis, uma empresa que tem receita recorrente, certo? Então, você tem que ver o que você vai gastar, você tem que colocar normas de retiradas para o sócio vai ter prolabore ou não, dividendo ou não, tem que retirar dinheiro só quando tem lucro, né? Então, você basicamente tem que pegar na mão, ensinar o novo empresário, que virou empresário sem querer, né? E fazer todo esse trabalho. E a maioria dos casos que vocês pegam, como que aparece essas pessoas, esses sucessores geralmente já estão relativamente preparados ou tipo geralmente tem um predileto da família, uma pessoa que já está mais à frente, mais né? à frente, já está afinado no negócio, já está lá, já acompanha, então sempre tem uma pessoa que já, o patriarca ou matriarca que já sabe que ele vai tocar meu negócio. O patrimônio da família. Já sabe. Não acontece muito de acabar indo para alguém que, tipo, eu nem queria tanto, eu nem fazer questão, não é muito da área. Não. Fora que para empresas você pode basicamente designar um administrador. Você pode ir lá e contratar um CEO, um CFO, um financeiro, né? Então dá para fazer isso de forma terceirizada. Fica mais impessoal, fica mais caro, custa, mas funciona. Tem o herdeiro que tá lá, mas geralmente, sim, por trás tem um CEO ali que tá administrando a empresa toda. Não? Geralmente sim. Algum dos herdeiros já está com uma predileção lá, falar, não, eu vou organizar porque eu tenho um pouco mais de competência técnica para organizar isso daqui frente aos outros, né? Até porque se você simplesmente passa os imóveis, os bens, o dinheiro para suas respectivas pessoas físicas, não necessariamente cada um deles vai ter uma boa gestão, né? Que, igual a gente sempre fala no nosso network, né, André? Ninguém ali, todo mundo é formado, todo mundo ali sai da faculdade com uma capacidade técnica incrível. Pô, vocês dois ali são contadores, Tobias é advogado, né? Então, você saiu da faculdade ali com uma capacidade técnica excelente, beleza. A partir do momento que vocês abrem ali um escritório, vocês viram empresários. Então, ninguém... competências completamente diferentes. Ensinou, a gente estava brincando um pouquinho antes. Vocês não imaginavam que ia estar gravando podcast, né? Lidando com redes sociais. Eu acho que também, né, chega ali um herdeiro, né, de uma empresa grande, cai uma empresa grande no colo dele. E aí, o que eu faço? Né? Então, realmente, é bom ter ali um CEO, um representante que realmente consiga tocar a empresa ali e manter o patrimônio da família, né? Com certeza. Acho que tem um ditado que falam também, pai rico, vô rico, filho, pai nobre, pai rico, né? Filho pobre. Depois de umas gerações ali, né? Se não tiver... saber, né? Administrar, né? A pessoa, se não tiver... No dia a dia da empresa, não sabe como lidar com o fornecedor, com o cliente. Então, geralmente, quem tem mais aptidão já conhece o negócio, já conhece o know-how, já sabe como fazer negociação, já sabe como funciona a empresa, né? Tá por dentro. Porque tem holding que é só para deixar os imóveis, né? Como planejamento. Aí tem holding que é para a pessoa oferir renda de aluguel. Então, são propósitos distintos, né? Então... Por isso que a gente gosta de falar que existe a holding de mentirinha, que é a de imobiliária, rural, né, entre outras coisas, e a holding de participações. Por exemplo, hoje a For Company é uma holding. A gente tem ali essas 3 áreas, 3 empresas que atuam com ramos diferentes, né? Então, geralmente, o ideal é ter coisas separadas. Você deixa as suas empresas em um lugar, você deixa o patrimônio da família em outro. Até porque essas empresas têm riscos. Risco
trabalhista, risco financeiro, risco fiscal, risco de imagem, risco de um monte de coisa. E se os seus imóveis, o patrimônio da sua família está num lugar completamente diferente, distante... É uma segurança a mais para vocês. Né? Exatamente. A gente fala tanto em questão do pequeno e médio que ele tem que aprender a separar ali o caixa de pessoa física com sim. caixa de pessoa jurídica. Eu acho que mesmo vale para empresas grandes, né? Então... Porque o que vai enriquecer ele não é o salário. O Prolabore é para você pagar suas contas, seu dia a dia e tudo mais. A hora que você apurar o quanto que a empresa deu de lucro e tudo mais, você vai extrair esse dividendo, né? Aí beleza, é isso que vai te enriquecer. Mas aí tem que ensinar esses novos empresários que sem querer se tornam um empresário como fazer essa gestão. E tem outro modelo de trazer essa segurança mais aí para o empresário, para a família como um todo, ou não? Igual, por exemplo, separado pessoa jurídica e física. Tem alguma outra recomendação que vocês dariam ali para cliente de vocês, como forma de proteger o patrimônio mesmo? Ou isso é o principal? Acho que é o principal, né? Acho que é o principal. Você não misturar a conta pessoal com a conta da empresa, né? Para não ter desconsideração, não ter um problema de quem for patrimônio da empresa com patrimônio pessoal, isso pode dar um problema judiciário futuro. É só incutir algumas ideias, alguns princípios, né? Assim, ó, patrimônio da empresa é uma coisa, você pode tirar como Prolabore é outra coisa, né? E separar, segregar, que nenhum André comentou, né? Ter um planejamento, deixar de um lado. Acho que é interessante essa... Ou, ao invés de conhecer isso, você terceiriza a gestão. Também. Pegando um gancho, o André falou aí a questão do avô... Voinga. Avô Engal? Não, do avô, ditado. pai rico e filho pobre. Pai rico, filho nobre... Não, neto pobre, Isso. Não, é que além eu fiz uma pergunta aqui antes da questão se vocês veem esse tema muito em voga ainda, né? Não só pela questão da pandemia que passou, da forma tributária que está para chegar. A gente também, vou falar a gente, não como que a gente faz parte dessa geração, mas a geração que está chegando aqui também está sendo conhecida como a geração canguru. Justamente nessa questão assim, que está sendo mais difícil dela sair de casa, conseguir, enfim, comprar uma casa ou um carro e tal. E eu acho que me corrija se eu estiver errado também, essa pode ser uma das grandes questões que influencia do aumento da procura do planejamento sucessório, ou não? Sim, sem sombra de dúvidas. Que é uma forma de garantia ali para essas gerações que estão chegando ali não sofrerem Deixar tanto. tudo mais organizado, você ter um advisor, seja um consultor que é financeiro, um contador, um advogado te auxiliando. Então, sim, tudo isso são movimentos para você perpetuar o patrimônio que a família construiu. Né? Então, essa é a ideia. E me parece também que todos esses fatores que a gente está citando são interessantes para vocês usarem como a importância do negócio de vocês, né? Na hora de conversar com cada uma dessas famílias, dessas empresas familiares. Com né? certeza. Como eu disse, o cliente já chega com umas ideias, né? Com os conceitos já que ele pesquisou na internet. Então, a gente mostra também outros benefícios também, né? Mostra o que é o bônus e o ônus, né? Então, tem seu lado positivo e negativo. Exatamente. Se fosse uma ferramenta mágica, a holding estava usando para todo mundo. Então, uma doação vai lá, acabou o problema. Resolveu. A holding vai gerar outros problemas, por mais que vai trazer também esse benefício, essa economia. Né? Tudo tem ônus e bônus. Eu falei da questão da série Succession, né? Eu não sei se algum cliente de vocês já chegou abordando. Então eu vi na série, Já chegou? Já. Porque é muito comum a gente ver com casos, ou do nosso dia a dia mesmo, né? Ou da questão da que a gente consome de cultura, né? Ou na mídia, né? Como um todo. Lá é mais padrão ainda ter esse tipo de organização, até porque esse mesmo ITCMD nos Estados Unidos é 40%. Né? Então é muita diferença do que em relação aqui. Né? Então lá é alarmantíssimo, lá é padrão, todo mundo corre atrás disso, porque tem que fazer. Senão você vai deixar metade do seu patrimônio para o governo. Né? Ok que aí tem questões tributárias diferentes. Lá as empresas são tributadas pelo lucro, não pela receita. Lá eles não têm a tributação no consumo. Então, naturalmente, o mercado, as coisas que você come, você compra, tal, são mais em conta. Né? Então, são casos diferentes. Por isso até que eventuais comparações, mas o imposto aqui de doação é barato em comparação lá fora. Não é uma comparação muito justa, né? São coisas bem diferentes. Culturas, né? Comportamentos diferentes. A questão do investimento mesmo, que é outro tema, né? Que lá acho que 50% da população já investe aqui, a gente tem uma porcentagem muito mais aquém, né? Nesse sentido. Pessoal, para finalizar o nosso bate-papo, qual dica que vocês dão ali para os empresários,
até mesmo ali para a pessoa física ali que ficou interessado ali no tema de holding, do planejamento sucessório, para quem está iniciando ele nesse tema, vamos falar assim. Claro. Eu acho que é sempre buscar um especialista, conversar. Você pode procurar na internet, tem muito material, a internet é vasta de conteúdo. Pesquisar e saber filtrar também, né? Você consulta uma pessoa especializada nessa área, fala os seus problemas, que ele te passa a solução. Acho que tenta não chegar com uma ideia fixa na cabeça, sabe? Procurar um especialista e tentar ver qual que é a melhor solução para a família, para o caso concreto, né? Cada família é de um jeito, tem uma organização, né? Tem seus bens, suas formas de se organizar. E como o fato de ter muitas particularidades depende de alguém estar olhando de fora, né? Para dar uma opinião isenta, né? Então, eu sempre gosto de falar com o Tobias, fazendo ali um paralelo com empresas, que um conselho consultivo é muito importante para uma empresa. Por exemplo, eu e o Tobias estamos aqui no operacional todos os dias. É uma floresta pegando fogo e a gente está aqui no meio. Alguém de fora está olhando e fala, ó, aquele caminho ali está pegando menos fogo, corre por ali. Faz total diferença. Então, acho que ter um advisor, né? Ter um contador, um advogado, um consultor por fora auxiliando. Tenha feito uns planejamentos, tenha feito projetos de sucessão. Ou pelo menos simular todas as hipóteses, né? Os cenários, né? Exatamente. Aproveitem e falem como que as pessoas podem encontrar vocês aí, se comunicar, tirar dúvida, fazer consultas. Bem, a gente está numa fase de rebrand, né? Trocando site, empresa, nome, mas basicamente, se Deus quiser, a gente vai conseguir utilizar mais as redes sociais e tudo mais, mas basicamente o nosso site e o número do atendimento mesmo. Pode falar, se quiser. quiser. Ai, meu Deus. Ou entra no site lá, acho que o domínio novo é forcompanygroup.com e é isso. Pessoal, se vocês quiserem também conhecer um pouco mais a André, já marca realizar um meet, né, uma reunião individual, participa ali do Grupo Evolution, do AC Networking, realmente é uma oportunidade única aí para vocês participarem, né, fazer um bate-papo ali com o André, com o Tobias, que toda vez ali que a gente realiza esse bate-papo, né, essa reunião ali, com certeza é quase uma aula ali em questão de planejamento, em questão de reforma tributária, tá? E queria agradecer vocês ali pela presença, por esse bate-papo, realmente foi muito bom. Sei que a agenda de vocês é mega corrida, né? Então o tempo deles custa caro, viu, Fábio? Então a gente vai ter que fazer um acerto ali depois, né? Mas obrigado pela presença, foi um ótimo bate-papo aí. Foi interessante tirar as dúvidas, né? Conversar com vocês. E a gente coloca à disposição para mais vezes estar aqui para conversar. Exatamente. A gente já vinha tentando fazer esse episódio acontecer há algum tempo. Nossa, né? Fico feliz. 2 meses já, 3. Fico feliz que finalmente a gente conseguiu. Com certeza. Então, quero aproveitar também para agradecer vocês aqui, como o Fábio, né? O André, você também, Tobias. Obrigado. E aproveitar para agradecer também, né, quem oferece o espaço aqui pra gente, a IMA, né, o Podcamp, a Prefeitura de Campinas e aos nossos patrocinadores aí, a C Networking, do qual nós todos, né, de certa forma, fazemos parte. Sim. E a Stanley também. Legal. E para você que acompanha o ACCast, até o próximo episódio.